A fé cristã, ela é a fé firmada no Cristo do Evangelho. Eu vou repetir. A fé cristã é uma fé firmada no Cristo do Evangelho. Por que eu estou falando isso aqui? Porque existem muitos Cristos sendo criados e apresentados que nada tem a ver com o Cristo do Evangelho. Muitos Cristos. E nem estou falando agora do ponto de vista dos anticristos, não. Estou falando de falsos cristos. Tem muita gente criando uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho e apresentando um Cristo que não é o Cristo do Evangelho. Vou te dar alguns exemplos. Quando apresenta para você um Cristo que te oferece tudo e não te exige nada, esse não é o Cristo do Evangelho. Esse não é o Cristo do Evangelho. O Cristo do Evangelho, ele te oferece a vida eterna e exige a sua rendição. É uma exigência da sua rendição. Então, a ideia de um Cristo que te oferece tudo e em contrapartida você não faz coisa alguma, não é o Cristo do Evangelho. Não é o Cristo de Deus, não é o Cristo bíblico. Quem está entendendo? Então, essa ideia do Cristo que vem e que morre por você e que oferece a vida eterna para você, e aí você não tem nenhuma contrapartida, não é a proposta do Cristo do Evangelho. Por exemplo, a gente estava ontem no café da tarde, era um café da tarde teológico lá em casa. Eu, Regiane, Laís e Rízia, um café teológico. Aqui nós temos todo dia, né? Café teológico, 3 da tarde aqui na igreja. E ontem foi lá em casa o café teológico. E o que nós, entre muitos outros assuntos, que nós conversamos ali no café teológico, um deles foi essa relação com Deus. Alguém disse que não, eu posso chamar Deus de você porque eu tenho muita liberdade com Ele, é muita intimidade, então eu posso tratá-lo sim, Jesus, você, Jesus. Não pode porque Ele é superior. Então, Jesus disse assim, eu lembrei disso porque eu lembrei do texto que eu vou falar agora. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Não é nem peço. Amigo não manda no outro. Amém? Amigo não manda um no outro. Jesus é o Senhor da nossa vida. Você crê nisso? Jesus é o Senhor da sua vida? Pronto, Ele é o Senhor da sua vida. Então é importante que a gente compreenda que o Cristo aqui que morreu, que ressurgiu, que foi ao céu, esse Cristo aqui é o Cristo do Evangelho. Não é esse outro Cristo desenhado aí, que tem sido desenhado de maneira muito equivocada. Olha, irmãos, nós precisamos ter uma visão muito clara acerca de Jesus. Jesus não é esse fantoche que as pessoas fazem com ele o que quiser. Não é esse. Jesus não é essa figura aí, que você faz o que quiser e no final está tudo certo. Esse não é o Cristo do Evangelho. O Cristo do Evangelho é amoroso, o Cristo do Evangelho é maravilhoso, amém? Ele é o príncipe da paz, né? Tem um irmão nosso em Belo Horizonte que ele vai para o culto e ele grita lá, Cristo maravilhoso, cheiroso, lindo, maravilha. É tudo isso aí. Mas ele é o rei. E ele está sentado num alto e sublime trono. Amém? E diante dele, nós precisamos nos curvar. Tem gente, a Bíblia fala sobre dura cerviz. Tem gente que não faz isso aqui não, ó. A coluna dele é como de ferro, não dobra. Mas ele tem fogo para colocar nessa coluna.
Você tem que entender isso. Ah, não, porque eu vou servir a Deus do meu jeito. Esse Deus é uma criação sua. Esse Deus que você quer servir do seu jeito é uma criação sua, e não o Cristo do Evangelho. Está dando para entender? Então, o Cristo aqui ressurreto é o Cristo de onde? Do Evangelho. Cristo de onde? É o primeiro entendimento que você tem aqui, é esse. Cristo do Evangelho. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. São palavras dele. Outra coisa que ele disse, para te chocar, ele disse assim: quem comigo não ajunta, não tem meio termo, meu filho, não tem meia engorda. Ou ajunta ou espalha, são palavras dele. Ele entra no templo, a turma está lá, os cambistas, vendendo dentro do templo, negociando dentro do templo, e ele entra derrubando mesa. E arrancou do cinto e ó, na cacunda da turma. É esse Cristo aí que é o Cristo do Evangelho. Esse Cristo aí, todo paciençoso, que você faz com ele o que você quiser, do jeito que você quiser, ele aceita tudo, porque afinal de contas você é importante demais. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Jesus veio, morreu por você, pagou os seus pecados na cruz, ressuscitou por você e vai voltar por você. Mas se você não quiser, ele também vai te lançar no lago de fogo. Essa é a mensagem da cruz, gente. Ele vai te lançar no lago de fogo junto com os demônios e seus anjos. Deu para entender isso? Mas ainda bem que não é o seu caso. Você ama o Cristo, você serve ao Cristo e você vai viver eternamente com Cristo. Para dar uma aliviada aqui, esse cara assim meio olhando para mim meio assustado. Então tem que, né, dar uma quebrada. Vamos lá então. Vamos começar por aqui, ó. Vamos ler juntos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Onde ele estava, vem e vejam o lugar onde ele estava. Ele não está mais, ele ressuscitou. Eu já adianto para te dizer o seguinte: quando chegaram no sepulcro de Jesus, a pedra estava removida, não tinha mais a tampa, tinha saído. Os anjos não tiraram a pedra para Jesus sair, tiraram a pedra para os outros que estavam lá de fora entrar. Um Cristo que ressuscita, não precisa tirar a pedra para ele sair. Amém? Coloca isso no seu coração. Vamos para a leitura bíblica aí. Cadê sua revista? Isso. Lição de número 12. Lição 12. Eu acho que vocês que estão desse lado de cá vão perder um pouquinho aqui do material dos slides. Se quiserem vir para aqui, ó, mais perto aqui, acho que vocês ficam bem colocados aí. Lucas 23, 33, 34 e 46, diz a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou, morreu. Lucas 24, verso 1 até o verso 7. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Olha para cá, por favor. Essa pergunta aqui ecoa até hoje. Essa pergunta aqui, ela precisa ser replicada até hoje. Por que buscas o vivente entre os mortos?
Infelizmente, tem algumas pessoas ainda buscando Cristo entre os mortos, buscando a comunhão com Deus entre os mortos. Vou te dar alguns exemplos aqui. Quando a pessoa começa a conversar com aqueles que já morreram e pedir olha, intercede a Deus aí por mim, você está aí nesse lugar de luz, de paz, você está buscando o Cristo entre os mortos. Primeiro, quem já morreu não te ouve, é o que está na Bíblia. A Bíblia diz que os mortos nada sabem, nada podem fazer aqueles que desceram ou descem à sepultura. Aproveito para te dizer, quando você for fazer uma homenagem à memória de qualquer pessoa que já morreu, não se dirija a ela. Fale sobre ela e não com ela. Aí a pessoa vai lá e coloca a foto da mãe que morreu. Ah, mãe, que saudade da senhora. Essa prática é espírita. Deus não agrada disso. Expresse todo o seu sentimento. Fale sobre a pessoa e não fale com a pessoa, porque ela não está te ouvindo. Nós não cremos assim. Então, quando eu começo a buscar a pessoas que morreram, pedindo para interceder por mim, é o caso de Maria, qualquer outro dos discípulos de Jesus aí, Maria intercede por nós, eu estou buscando o Cristo vivo entre os mortos. E Cristo não está entre os mortos, Ele está entre os vivos. Inclusive está aqui agora. Por que Cristo está entre os vivos? Porque Ele é vivo. Ele é o Cristo vivo. Então, quando a gente lê aqui, parece um texto um pouco histórico, mas é um texto atual. Porque buscais o vivente entre os mortos. Então, nós não estamos buscando o Cristo entre os mortos, porque Ele está vivo. Certo? Verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ou seja, é uma promessa. Na sua parte introdutória aí, está escrito aí embaixo, aí no finalzinho: portanto, sua morte e ressurreição juntas formam o ápice da narrativa bíblica e o ponto alto, máximo da fé cristã. Então, é a morte e a ressurreição de Jesus é que formam o ponto máximo da fé cristã. Quero fazer alguns comentários aqui sobre essa questão da morte e da ressurreição. Disse lá quando nós iniciamos a nossa revista: Cristo morreu como homem, porque só o homem podia tomar das mãos de Satanás a liberdade que o homem entregou. Então Cristo vem como homem, vive como homem. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo e não pecou jamais. Então ele tem autoridade moral e legal para tomar das mãos de Satanás a liberdade que o homem havia entregue. Porque o homem mesmo não tinha essa autoridade moral nem legal, porque ele havia pecado. A única coisa, irmãos, que autoriza o inimigo tocar na vida de uma pessoa é o pecado. Mas no caso de Jó não tinha pecado. No caso de Jó é um caso extra. É Deus permitindo. Aliás, quem não veio aqui quarta-feira, vou te falar um negócio. Eu lamento muito por você que não veio aqui quarta-feira. Deus usou o pastor Gil Dias aqui de maneira extraordinária. Daqui uns dias vai ter no YouTube, nosso canal, né? A mensagem dele. Extraordinária. Inclusive ele falou sobre essa questão de Jó. Então, se eu vivo uma vida de santidade diante de Deus, se eu vivo uma vida pura diante de Deus, agora não confunda a santidade com religiosidade exacerbada.
Estou falando de santidade. Santidade é quando eu entendo que existe coisa na minha vida que eu tenho que abandonar e eu começo a abandonar. Isso é um processo de santidade. É o kadash, é a santificação. E isso é santificação. Santificação não é vocês me colocar no oratório, não é isso, não é essa a questão. Eu sou pecador, continuo pecador, mas eu estou perseguindo aí uma vida de santidade. É dessa santidade que estou falando. Então, enquanto eu viver em santidade, Satanás não pode comigo. Diz a Bíblia, o que é de Deus, o maligno não toca, acabou. Você está vivendo uma vida diante de Deus em santidade? Tudo que te acontecer é permissão de Deus. Você está nas mãos do Senhor. É lógico, você não vai sair por aí como um aventureiro. Um dia desse passou um rapaz aqui na frente do meu carro, nessa BR. Eu não sei se ele estava confiando demais em Deus, mas ele passou olhando no celular assim e atravessou as duas faixas. Falei, aí ama o céu mesmo. Aí realmente tá. Eu nem buzinei para não atrapalhar o assunto dele no celular. Você vai atrapalhar o moço, o que está resolvendo ali. Aliás, gente, cuidado com esse negócio. Tem gente de moto e mexendo no celular, andando de moto, eu não tenho assim. Eu tenho até medo de andar de carona de moto. O cara está pilotando, mexendo com o celular, é um negócio meio louco. Insano. Voltando para onde eu estava. Então, a questão da morte e da ressurreição de Jesus é o ponto alto. Ele morreu por você, diga amém. E ele ressuscitou por você. Amém, gente? Carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória. Não só a sua morte. Então Jesus morreu por mim. Por que ele morreu por mim? Porque eu não tinha condição de salvar-me a mim mesmo. Então ele morreu para me salvar. Como eu sou um pecador, cheio de pecado, o Langston, escreva uma palavra aí que você não vai achar no dicionário não. Langston, ele vai usar um termo que é pecadeiro, para falar sobre o homem como pecador. Pecadeiro. Pecadeiro significa que o homem é uma fábrica de pecado. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu cheguei num ponto da minha vida que estou assim. O que não quero é o que eu estou fazendo. O que eu gostaria não consigo fazer não. Não por causa de mim mesmo, é o pecado que habita em mim. Mais ou menos isso, gente, o trem está feio. Estou lutando para vencer o pecado aí, mas o trem está pegando. Ora por mim. Entendeu? É importante a gente compreender essa questão do pecado aí. Você nasceu para a glória de Deus. O pecado te rodeia, mas você vai vencendo o pecado e o nome do Senhor vai sendo glorificado sempre na sua vida. Pode ser assim? Então tá. Então nós vamos conversar um pouco aí sobre a crucificação. Domingo passado eu perguntei aqui quem tinha assistido o filme de Mel Gibson. Eu assisti o filme, acho que eu assisti umas 2 vezes. Vale a pena você assistir. Tem quem passa mal também, né? Irmãos, nós vamos ler João, abre a sua Bíblia aí. Vamos colocar essas Bíblias para funcionar. Liga a sua Bíblia em João 19, verso 1. Escola bíblica, né? Então nós temos que usar bastante a Bíblia. João 19, verso 1. Esse barulho de Bíblia esfoliando é fantástico. João 19, verso 1. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Açoitá-lo aqui, gente, corresponde a espancamento mesmo. Os soldados romanos, eles tinham uma espécie de um chicote, lógico, com um cabo e de couro, e na ponta eles colocavam pedaços de ossos na ponta desses chicotes, ou pedaços de chumbo. Quando batia,
esses pedaços de algum material assim, batia na carne já arrancando pedaços. Aquelas imagens do filme de Mel Gibson, elas retratam um pouco da realidade mesmo, romana. Esses açoites aqui eram açoites desse tipo. E aí, eu vou insistir com você numa coisa que eu estou insistindo já há alguns dias aqui. A salvação, ela é de graça apenas para quem recebe. Para quem deu, custou caro. Está entendendo isso? A salvação, para quem deu, custou muito caro. É só para quem recebeu que é de graça. É importante você considerar isso. Cuide da sua salvação. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Não seja uma pessoa relaxada, que trata as coisas de Deus de qualquer jeito, a salvação de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Trata com zelo. Está entendendo? Cuide da sua salvação como se você estivesse cuidando dos seus olhos. Para você poder entender como que é sério isso. Um cisco dentro do olho é confortável, não é? E aí a gente vai insistindo, passando a mão assim, quando mais passa a mão, piora. Só vai piorando. Cuide da sua salvação como você cuida dos seus olhos. Com todo zelo, com todo carinho. Um dia desse eu falei aqui, gente, olha, estabeleça um tempo de oração, 1 hora, 30 minutos, 10 minutos. Hoje, nós estamos completando 22 dias de oração. Tem alguns de vocês que não veio aqui nem um dia desses 22 dias. É importante que você fique atento com isso. Importante que você se ligue. Se liga. Cuida bem da sua salvação. Cuida bem da sua comunhão com Deus. Não leve as coisas no mais ou menos. Pega para valer. Como eu estou numa igreja de gente muito trabalhadora, eu sou muito feliz de ser pastor aqui. Estou falando para você de coração. Falo isso lá em casa constantemente. Nossa igreja aqui é uma igreja de um povo trabalhador. O povo aqui é esforçado mesmo. Eu mesmo tenho que trabalhar muito para conseguir acompanhar vocês, senão eu fico para trás. Te dar um conselho, você vai entender. Imprima, dedique-se na sua vida espiritual, do mesmo jeito que você se aplica para as suas coisas do dia a dia. Aplica o seu coração do mesmo jeito, na mesma proporção. Mesmo jeito que você tem raça para trabalhar, para correr atrás, para resolver, aplica essa mesma raça aí. Agora, se você não tem raça nenhuma, esquece esse conselho, eu vou te dar outro. Já que você não tem raça para as coisas do dia a dia, coloca essa raça para as coisas espirituais. Entendeu? Aqui a nossa igreja é de gente trabalhador. Então, estou dando esse conselho. Coloca o mesmo vigor que você coloca para correr atrás das suas coisas, coloca também na vida espiritual. Na leitura de Bíblia, no jejum, na oração, na vida congregacional, na busca de Deus. Coloca o mesmo, imprime o mesmo ritmo aí. Você vai dar conta. Amém? Amém, gente? É isso aí. Quando eu pergunto amém 2 vezes, vocês estão me olhando assim, não me olha com essa cara. Fica firme, vai dar certo. Então, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu estou falando desse imprimir com mais gosto aqui nas coisas de Deus, é porque Jesus, ele sofreu demais por você. Que o Cordeiro receba a devida recompensa. Amém? A história lá daqueles 2 missionários moravianos que se venderam como escravos. Eles se venderam como escravos para ir para uma ilha, para evangelizar aquela ilha. Uma vez que não deixavam os pregadores entrar na ilha, uma vez que não podia entrar ninguém para pregar, eles foram para lá como escravos. Eles se venderam como escravos para entrar lá e pregar. E dali o Senhor levantou pessoas extraordinárias que influenciaram o mundo da época. E lá dentro do barco eles gritavam, né, que o Cordeiro receba a devida recompensa. Isso é entregar a vida para Jesus. Fazer dessa entrega algo intenso, forte.
Diga, eu não consigo. Diga, eu não consigo servir a Deus no mais ou menos. Você não vai dar conta. Hoje à noite eu vou continuar a mensagem que eu preguei, comecei a pregar domingo passado. Você não vai dar conta. Se você quiser servir a Deus, levando a coisa assim meio que, não vai dar conta. Você não vai dar conta de servir a Deus cantando as músicas evangélicas e também ouvindo as músicas mundanas. Você não vai aguentar. Você não vai dar conta de servir a Deus, mas também ao mesmo tempo comprando num pagão. Você não vai conseguir servir a Deus e ao mesmo tempo, de vez em quando, dando uma olhadinha no material pornográfico. Sua alma não aguenta. Vamos abandonar aquilo que não é de Deus e vamos abraçar aquilo que é de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Mateus 26, 67. Abre aí. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o irmão Mateus. 26, 67. Então, cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Vamos ler aí agora, o 67. Olha aqui, nós vamos ler assim. Você vai tirar o nome de Jesus e colocar o seu. Consegue fazer? Vamos lá então. Todo mundo junto aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então... Não, você vai colocar o seu nome, não é no rosto de Jesus, no seu. Coloca o seu nome aí. Vamos forte, vamos lá. Então, alguns cuspiram. É isso aí. Até para colocar seu nome fica difícil. Você fica com temor, tirar o nome de Jesus e colocar o seu. Irmãos, olha só. Isso aqui é o sofrimento do Cristo. Vou falar uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, nós não conhecemos sofrimento pelo Evangelho. Tem alguma coisa ou outra muito pontual. Sofrimento pelo Evangelho. Eu conheci um irmão, chama-se Adid, lá na Índia. Adid foi evangelizado pelo pastor Marcelo, com quem nós temos convênio lá. Adid é um jovem, na época ele tinha acho que 22 anos quando converteu, abandonando o hinduísmo e vindo para o Evangelho. E aí pegaram o Adid na estrada, porque ficaram sabendo que ele estava indo olhar um lugar para iniciar um culto, a pedido do missionário. E pegaram o Adid. Quando o Adid viu que eram os hindus radicais, ele lembrou que ele tinha um cartão com o nome e o telefone do missionário no bolso. Ele pegou o cartão, colocou na boca, mastigou e engoliu. Para que não encontrassem o contato do Marcelo com ele e não fossem atrás do Marcelo. Adid quase morreu nesse dia. Espancaram o Adid, mas espancaram. Quase mataram Adid. E o desafio era, você precisa negar esse Jesus que você diz está confessando. Você não pode mudar de religião. Você nasceu hindu, você tem que morrer hindu. Ele disse, não, a minha vida pertence a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Quase mataram Adid. Entre uma pancada e outra, e mastigava o cartão do missionário. Está lá o Adid. Hoje, alguns anos passados, ele é um dos pastores da igreja lá, servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. Se Jesus sofreu isso tudo, vale a pena, filho, tomar uns beliscão de vez em quando, por amor a Jesus. Às vezes o seu sofrimento vai ser diferente. Vai ser um amigo que vai distanciar de você.
vai ser um parente que vai te abandonar, vai ser um parente que você esperava apoio, ele vai te criticar, vai te julgar, mas mantenha-se firme na fé, porque vale a pena. Jesus sofreu muito mais por você. Teve um lugar que nós entramos na Índia para pregar e no final do culto, nós descobrimos que tinha uma turma ali de gente, hindus radicais, e que a nossa vida corria risco de fato. Tivemos que sair de lá escoltado. Eu nunca vivi uma situação de tanta tensão como naquele dia. Muita tensão. Porque a turma pega e a turma não brinca não. Mas Jesus sofreu muito mais. Você entende isso? Quero que você acrescente na sua revista aí o seguinte. Jesus, ele passou por 3 dores. 3 dores de Cristo. 3 dores de Cristo. Dá nome para uma cidade, não dá? 3 dores de Cristo. Bora lá em 3 dores de Cristo. Jesus sofreu a dor física, que é a dor do espancamento, dos açoites, da crucificação. Ele sofreu essa dor física. Jesus ainda passou pela dor moral. As vestes de Jesus foram tomadas e rasgadas. Isso na frente da multidão. A mãe de Jesus estava lá. As mulheres que serviam o ministério de Jesus também estavam lá. E tantas outras mulheres estavam lá. Crianças estavam lá. Pessoas de boa reputação lá estavam. É diferente você ter um cara que está ébrio, lá no carnaval, vestido de mulher e cantando "Mamãe, eu quero mamar", de Jesus tendo as suas vestes rasgadas no meio de todo mundo. Dor moral. E por fim, a dor do abandono. Pela primeira vez na eternidade, o pai e o filho ficaram separados. Pela primeira vez. A oração de Jesus: Deus meu, por que me desamparastes? Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Então ali, Jesus, que nunca havia experimentado estar separado do Pai, agora estava. 3 dores. Dor física, dor moral, dor da separação. Então, é importante que você considere isso, pense sobre isso. A minha intenção aqui não é mexer com as suas emoções. Não é essa a ideia. Estava pregando um dia na igreja, lá na Isabel. E tinha um menino assim, sentado, ele me olhava fixamente, um menino dos 8 anos, 9 anos. Ele me olhava fixamente, eu estava pregando sobre as palavras de Jesus na cruz. Era um culto domingo, logo depois da sexta-feira da paixão. Aí eu estava pregando as palavras de Jesus na cruz. Aí preparei um sermão legal, aí preguei. E os irmãos estavam quebrantados, o pessoal chorava muito no culto. E aí, quando eu terminei de pregar, algumas pessoas sentadas ainda, chorando, o menino aproximou. Posso falar com o senhor, pastor? Pode. Você é artista pra caramba, hein? Fez o pessoal chorar. E eu olhei dentro dos olhos do menininho e falei com ele assim: Senhor te repreenda, Satanás. Você está doido, rapaz? É a palavra de Deus, moço. Mas não é o caso aqui. Eu não quero que você saia daqui emocionado. Puxa vida, que sofrimento de Jesus. Jesus não merecia, covardia. Eu não quero que você saia daqui com esse pensamento. Eu quero que você saia daqui com outro pensamento. Você tem que sair daqui com o seguinte pensamento: espera aí. Qualquer coisa que eu vencer, que eu abandonar, vale a pena para servir a esse Deus que me ama tanto. É essa a mentalidade que eu quero despertar em você aqui. Amém, gente? Então vamos para frente.
O caminho do Calvário. Eu coloquei essa imagem aqui, uma pena que ela não ficou tão boa. Eu achei essa imagem aqui, dá para você observar que aqui tem um homem de terno. Ó. Nesta imagem aqui, tinha que ficar igual aquela lá da TV, lá ia ficar joia. Nesta imagem aqui, nós temos pessoas de todas as épocas e de todas as religiões. Quando você olha para essa imagem aqui, o do meio aqui é um homem de terno. Quando você olha para essa imagem aqui, você consegue identificar gente vestido com todo tipo de roupa, de todas as épocas e várias religiões. Jesus morreu pela humanidade. Amém, gente? Jesus não morreu por uma religião. Ele morreu pela humanidade. E aí eu vou usar uma frase aqui que eu usei lá em casa ontem, vou usar agora. Vidas importa, porque a vida não tem cor. Vida importa. Jesus morreu por todos, independente de língua, raça, tribo, independente, não importa. Jesus morreu por você, morreu por mim, ele morreu pela humanidade. Amém? Abre aí João 3,16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o irmão João, capítulo 3, verso 16. Contra aí. Se a Bíblia toda resumisse só nesse versículo aí, seria suficiente para a salvação da humanidade. João 3,16. 1, 2, 3 e... Porque Deus... (17) Quando a Bíblia fala em mundo, existe 3 aspectos aí para a palavra mundo. A Bíblia fala em mundo, pensando no planeta Terra. A Bíblia fala em mundo, pensando no sistema. Não ameis ao mundo, nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí está falando o sistema. Neste texto aí está falando das pessoas, porque Deus amou as pessoas de tal maneira. Que maneira que foi essa? Tá? Não há uma palavra que define que maneira que foi essa. É algo tão extraordinário que não se define. Então Jesus, ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Abra sua Bíblia em Hebreus 13. Alguém poderia até cravar, né? Carta de Paulo aos Hebreus 13. Eu mesmo sou um desses. Hebreus 13, verso 12. Encontrou aí, filho? Diz a palavra de Deus. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu onde? Fora da cidade. Olha para cá, por favor. Você lembra no Antigo Testamento que eles pegavam no dia de fazer a expiação pelos pecados? Eles pegavam o animal, colocavam a mão sobre ele, clamava que todos os pecados daquela comunidade agora estivessem sobre o animal e levava esse animal para fora da cidade. Lembra disso? Ali é uma representação de Cristo. Lá nas leis sacrificiais, você vai encontrar essa lei sacrificial lá.
Então esse animal é levado para fora da cidade, esse animal era uma representação de Cristo. Era o sacrifício pelos pecados de expiação, ou seja, o pecado em que se tirava o sacrifício em que se tirava o pecado do povo, colocava sobre aquele animal. Pensando aqui agora, nesse cumprimento aqui, as leis romanas diziam o seguinte, que isso tinha que acontecer fora da cidade, em um lugar em que se tivesse circulação de pessoas, para que este castigo servisse de exemplo aos outros. Por isso que você vê naqueles filmes de época, você vê às vezes chegando na cidade, um monte de estaca com cabeça pendurada nas estacas ali. É para servir de exemplo aos outros. É um recado dizendo, como é que é? Não vai obedecer o império, não? É isso aí que acontece. Então Jesus foi lá para o Gólgota, em um lugar de destaque. Lá da cidade via os homens lá crucificados. A lei romana dizia que é para servir de exemplo. A palavra de Deus apontava para Cristo como sendo o nosso cordeiro sacrificial e de expiação. Então, por isso, fora da cidade, a caminho do Calvário. Tem uma música que chama-se Via Dolorosa. Lá do encontro, né, Marquinhos? G12. G12ista aí, nato. É nato. Tem a música que chama-se Via Dolorosa. É Ludmila Ferber? Ludmila Ferber. Vale a pena você ouvir essa música. Essa música vai retratar bem essa questão aí de Jesus a caminho do Calvário. Uma música fantástica, vale a pena você ouvir. Oi? Não é comigo não. Alguma pergunta, irmãos? Dúvidas? Acréscimos? Vocês estão muito silenciosos hoje. Estão pensando em Cristo, né? Tem uma música que fala assim, tem? Pensando em Deus, pensando no amor. Tem uma música assim. Não é evangélica não, católica. Jesus é crucificado. Vamos voltar na crucificação só um pouquinho aí. Aí na sua revista sobre a crucificação, está escrito assim, olha, nosso Senhor, depois de condenado à morte, foi entregue nas mãos dos soldados romanos e sofreu os mais vis açoites, como vaticinou o profeta Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deixa eu te dar uma palavra aqui, assim, pastoral. Em relação ao sofrimento mesmo. Eu quero te orientar quanto ao sofrimento o seguinte. Você tem sofrido uma situação que entra ano e sai ano, é o mesmo sofrimento? Seja ela de enfermidade, seja ela questões familiares, seja qual for o motivo do seu sofrimento contínuo. Vou te dar alguns conselhos aqui. Primeiro, faça uma leitura honesta de si mesmo. Por que desse sofrimento? Faça uma leitura honesta, sincera. Segundo lugar, observe se o causador desse sofrimento todo não é você mesmo. Porque existe sofrimento que eles acontecem porque você aceita. Você vai permitindo algumas coisas e aí você vai administrando o sofrimento, porque você vai aceitando algumas coisas. Por exemplo, existem alguns tratamentos que as pessoas dispensam a você e que você não gosta, mas você nunca reclamou. E que você precisa se posicionar sobre eles. Deu para entender? Posicionou, o sofrimento resolveu. E em última leitura, vou te dar um conselho bem ousado. Comece a orar. Porque existem alguns sofrimentos que você precisa se posicionar diante deles em oração. Não é a vontade de Deus para a sua vida. O único sofrimento que é a vontade de Deus para a sua vida é o sofrimento pelo Evangelho. Fora disso, não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Amém, gente? Deus não se alegra com o sofrimento das pessoas.
Existem alguns sofrimentos que você precisa descobrir qual é a causa. Existem outros que é você mesmo que é a causa. Você vai aceitando, vai tolerando, vai deixando passar, não se posiciona, não assume posturas. Isso vai continuar acontecendo na sua vida. E existe alguns que você tem que se levantar e dizer, não quero na minha vida isso. Não quero esse tipo de sofrimento, não aceito na minha vida e pronto, acabou. Só que isso aí vai exigir de você alguns alinhamentos, sabe? Vai ter que fazer alguns alinhamentos com Deus aí. Porque não é só bater o pé, não. Alinhamentos com Deus. Alinhar posturas, alinhar pensamentos, alinhar sentimentos, alinhar comportamentos com a vontade do Senhor. E o Senhor vai te resgatar de todo sofrimento. Jesus elevou na cruz todo tipo de sofrimento. Vocês estão acreditando, não? Isso. Para te fazer livre. Glória a Jesus. Maravilha. Vamos lá. Jesus é crucificado. Vamos para a revista primeiro aí. Lá no último parágrafo aí do Jesus é crucificado, está escrito assim: os gritos dos condenados eram ora exclamação de dor, ora brados de anseio pela morte, que para eles significaria uma libertação. Tudo isso era bem conhecido dos primeiros leitores dos evangelhos, que podiam presenciar crucificações com frequência. A crucificação de Jesus não foi a primeira crucificação que aquelas pessoas estavam vendo. Eles sabiam o que era o sofrimento. No caso de Jesus aqui, acrescentou. O sofrimento de Jesus aqui foi um sofrimento como talvez realmente ninguém nunca tivesse visto. Porque houve muito acréscimo. Ele carrega a própria cruz. Ele é espancado antes de carregar a própria cruz. Ele tem um percurso. Pode ser que o povo não estava acostumado a ver o condenado ter aquele percurso. O sofrimento de Jesus foi acrescentado por causa de você, por causa de mim. Então o sofrimento foi acrescentado. A crucificação já era comum que o povo visse acontecendo mesmo. Agora aqui, ó. Vamos ler aí? Depois. Vocês estão desanimados, gente? Que é isso? Vão firme? Vamos lá. Depois. Então está aí, ó, a crucificação de Jesus. Repartiram as suas vestes e lançaram sortes. Aqui é uma profecia messiânica, lá em Salmo 22. Vamos ler? Repartem, Salmo 22, 18. Repartem as minhas vestes. Já era profetizado desde o Antigo Testamento. Hoje estarás comigo no paraíso. Vamos lá? Existe uma disputa ou uma discussão muito forte aí no meio teológico de que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A discussão teológica é: Jesus está falando que aquele ex-malfeitor, porque ele agora já confessou Jesus, deixou de ser malfeitor já. Ô gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tem um dito antigo, não usa não. Não, porque o bom ladrão da cruz, ladrão é ruim, gente, não existe ladrão bom, não. Não existe ladrão bom.
Se fosse bom, não era ladrão. Amém? Não, porque o bom ladrão da cruz e o mau ladrão, tudo é ruim. Carne de pescoço, trem ruim, trem esquisito, ordinário, os dois. Esse negócio, essa ideia do bom ladrão da cruz é para aliviar para o cara, porque no final ele confessou Jesus. Esquece isso. Ladrão é ladrão, ladrão é ruim. Nunca vi ladrão bom. Você já viu? Pois é. Então, a discussão é, essa fala de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje mesmo que esse ladrão vai estar com Jesus no paraíso? Ou o texto é, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Existem essas duas discussões aí. Enquanto eu preparava a lição, eu pensava assim, eu vou falar sobre isso, não vou falar? Aí você só define na hora de falar aquilo, que é o caso agora, já defini, já até falei. O que é relevante aqui, para nós, não é se Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou se Jesus está dizendo, olha, estou te falando hoje, guarda o que estou te falando agora, estarás comigo no paraíso. O que é relevante aqui não é isso. O que é relevante aqui é o seguinte, é que onde houver uma pessoa arrependida, existe também salvação. É isso que é o mais relevante. Agora, não entre na casa daqueles, eu estou dizendo agora você, não sei dessa casa, não entre na linha daqueles assim, não, na última hora a gente resolve isso com Deus. Eu não acredito nisso. Não deixe esse negócio de última hora, filho. Última hora não funciona. Um aluno pergunta ao seu professor, professor, quando devo me preparar para a eternidade? E o professor respondeu, 1 minuto antes da sua morte. E o aluno perguntou, mas eu não sei quando vou morrer. Ele disse, então comece a preparar agora. Porque pode ser daqui a 1 minuto. Diria o pastor Gil. Quem está comigo diz amém. Isso, é isso aí. Então, abra o seu coração para essa realidade. A eternidade é agora. Diga, a eternidade é agora. A eternidade é agora. Essa ideia aí de vou preparar no último dia, agora. Santificar agora, consagrar agora. Abandonar o que tiver que abandonar agora. Servir a Deus com alegria agora. Essa é nessa pegada aí que você precisa de caminhar. Tá certo? Então a questão aqui do Salvador, o que é mais importante considerar aqui, é que Jesus está falando para esse cara que para ele tem jeito. Ô irmão, se até para aquele ladrão na cruz, na última hora teve jeito, imagina para você que está aqui essa manhã, confortável, podia até ter um asilo, não podia? Mas hoje quiseram ligar para nós não, orar para esses meninos aí. Imagina para você que está aqui, tranquilo, sem pressão, ouvindo a palavra. Que coisa maravilhosa. Teve jeito para ele, tem para nós também. Vale um amém? Então, quando você for estudar sobre isso, esquece a discussão. Se ele está falando hoje, ou se ele está falando que vai estar com ele um dia. Isso não é mais importante. Mais importante é que aquele moço, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Você também reconhece? Ou está pior do que o ladrão na cruz? Não é possível. Reconheça que Jesus é o seu Senhor. Alguma pergunta? Dúvidas? Acréscimos? Fale agora ou fale para sempre. Pronto. Está consumado. Aí na sua revista, está escrito aí, ó. Fenômenos ocorridos após a morte de Jesus. Houve trevas sobre a terra. Mas antes disso, eu quero que você abra a sua Bíblia. Os meninos homens, Apocalipse 13, verso 8. E as meninas mulher, Gênesis 3, 15. Nós temos que voltar para essa linguagem, tá, gente? O que é o seu neném? Você responde, é menino homem. É a linguagem antiga, tradicional, raiz. Não é assim que o pessoal falava? É menina mulher, isso, menina mulher.
Virou uma bagunça, não virou, gente? O sangue de Jesus tem poder. Virou uma bagunça. Precisamos clamar ao Senhor, entrar diante de Deus, que a coisa está séria. Só o Senhor é Deus. Apocalipse 13, verso 8. É os homens que vão ler esse texto. E as irmãs, Gênesis 3, 15. Os homens, vamos embora? 1, 2 e... O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí está falando que aquele que não recebe o cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, aí está falando de projeto espiritual de Deus. Como assim foi morto antes da criação do mundo? É porque quando o mundo foi criado, já fazia parte do projeto de Deus a redenção desse mundo. É isso que o texto está falando aí. Esses que não têm o nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Gênesis 3,15. Primeira promessa messiânica. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito bem. Tu lhe ferirás o calcanhar, ele esmagará a sua cabeça. Aí está falando de Jesus vencendo Satanás e vencendo no Gólgota. Louvado seja Deus. E aí tem um texto do Salmo que diz que o Senhor cravaria a espada dele no crânio da caveira. Está no Salmo. Que o vencedor, o Senhor vencedor, ele iria cravar a espada na cabeça da caveira. O monte que Jesus foi crucificado chamava-se caveira. Tinha formato de caveira. A cruz fincada na caveira. E Cristo vencedor. Aleluia! Cristo, ele venceu, cravou a espada na cabeça da caveira. E nós somos livres nele. Glória a Deus. Então aí, ó. Houve trevas sobre a terra, o véu do templo rasgou-se. Isso aqui eu quero que a gente leia. Abra aí na sua Bíblia. Vamos ler o texto de Mateus. Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. Encontrou? Lê aí, Marquinhos. Está com o microfone aí, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha, esse véu aqui do templo, ó, ele era um tecido espesso. Tinha querubim bordado nele, tinha fios de ouro nele. Não tinha força humana que rasgasse isso. Não tinha. Tal era a espessura desse véu do templo aí que o texto se refere. Ele rasgou de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Ele rasga de cima para baixo porque a salvação do homem não é iniciativa do homem, é iniciativa de Deus. Quando o Senhor fala, isso aqui é coisa para você anotar aí, ó. Quando o Senhor fala com Adão, Adão, onde você está? A pergunta certa não era lá, Adão, o que você fez? Deus não pergunta o que ele fez, Deus pergunta onde ele estava. O que você fez, querido, não é o problema para Deus, o problema é a distância que você está.
É esse que é o problema. Deus não está preocupado com os seus atos. Ele está preocupado com o seu distanciamento. Adão, está onde? Para onde você foi? Não é o que você fez. Então, quando aqui o véu do templo se rasga de cima para baixo, se rasga de cima para baixo porque é uma iniciativa de Deus, a salvação do homem, e não a iniciativa do homem. Qual que é a nossa parte, então, na salvação? Pela graça sois salvos mediante a fé. Deposite a sua fé no Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e verso 10, é um texto para você considerar. Coloque a sua fé no Senhor. Ah, porque eu tenho muita fé. Parabéns, nem precisa ter tanta fé. Você tem que ter a sua fé, ainda que pequena, depositada na pessoa certa. Jesus nunca exigiu que tivesse muita fé. Nunca. Você não vai ter isso na Bíblia. Os discípulos aqui, o Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus ainda deu uma dura neles ainda, por causa disso. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então você não vai encontrar na Bíblia nenhuma exigência para você ter uma fé gigante, monstruosa. O que você vai encontrar na Bíblia é que você precisa ter uma fé depositada na pessoa certa. E a nossa fé está em Deus. Isso, tem que falar amém, professor aqui, entender que está entendendo. Tá? Então nós temos o véu do templo se rasgando, a terra tremendo, os mortos foram ressuscitados. Fala-se no texto aí de mortos que ressuscitaram na hora da morte de Jesus. Coisa extraordinária, né? A questão da ressurreição de Jesus, eu já até falei aqui anteriormente, a pedra não foi removida para que Jesus saísse, foi removida para que as mulheres entrassem. Vamos ler esse texto aqui? E se Cristo ressuscitou, tá? Os discípulos e Paulo tiveram experiências da aparição de Jesus. Irmãos, aqui, as aparições de Jesus, tem 11 listadas aqui. Olha só. Quando Jesus ressuscitou, de acordo com Atos, abre sua Bíblia em Atos aí. Atos depois de João aí. Sua Bíblia deve ter. Atos 1. Diz a Bíblia: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo, dentro de poucos dias. Por favor, irmãos. Jesus foi visto, depois que ressuscitou, durante 40 dias. Existe um ensinamento de que Jesus foi visto por 12 dias. A Bíblia está falando 40. Então, não vamos ficar com o quê? Com a Bíblia. E entre essas aparições de Jesus, nós temos aqui 11 aparições de Jesus. Em Jerusalém, Emaús, Galileia, Jerusalém de novo, e aqui vai. As aparições de Jesus, 11 vezes na Bíblia, após a sua ressurreição. Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta sobre isso? Então nós podemos caminhar para terminar. Na ascensão de Jesus, eu quero que você volte aí para a sua revista, diz assim: depois de ressuscitar, Jesus ministrou a seus discípulos por mais 40 dias, quando enfim ascendeu aos céus.
A ascensão põe fim ao ministério terreno de nosso Senhor Jesus. Da mesma forma sobrenatural, como entrou no mundo, o Filho de Deus subiu ao céu e um dia voltará para buscar os seus. Diga amém, e eu termino aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que nós possamos ter a nossa fé firmada no Cristo. De onde que é esse Cristo? O Cristo do Evangelho. Não permita, não aceite a criação de qualquer outro Cristo, mas o Cristo do Evangelho. Vamos cantar pelo menos umas 2 estrofes aqui?